a vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Logicamente, na época que Paulo escreveu isso aqui, as interações familiares eram muito diferentes. E muitas das vezes, a mulher era um objeto de comércio. Portanto, na própria passagem do Evangelho diz que a pessoa tinha uma dívida muito grande e o credor foi lá e falou assim, vou vender sua mulher para ficar com dinheiro para mim, para você pagar sua dívida. Hoje nós já evoluímos tanto que achamos isso um absurdo. Se alguém tentar fazer isso vai ser um absurdo. Mas o que quando ele disse que o homem amasse a própria mulher, ele já disse, ame a sua própria mulher, não ame a outra, não busque outra lá fora. Procure estar dentro de casa de corpo e alma. Procure estar dentro de casa com sentimento de amor pela esposa. E isso, naquela época, foi um grande avanço de ensinamento de respeito humano. E falar para a mulher reverenciar o marido, ela tem que respeitá-lo, ela tinha que cumprir todos os protocolos daquela sociedade vigente. E muitas das vezes os casamentos eram arranjados, não existia o sentimento de amor, mas existia uma lei extremamente severa que impunha que a mulher deveria ser praticamente servil ao marido. E a sociedade, sempre a sociedade com seus problemas, com suas situações, então a sociedade dizia, se uma mulher via na mulher divorciada ou separada, um estorvo ou alguém que estava sempre colocando alguém em risco ou correndo risco. Então, quando Paulo fala para a mulher reverenciar o marido, fala, releve as coisas ruins, reverencie-o, para que evitar tragédias maiores. No mundo atual, a gente tem que ter muito cuidado para vigiar nossos sentimentos. E a mulher é muito suscetível, ela é muito sensível. E, portanto, quando, diante de determinados fatos, se ela tomar determinadas atitudes mentais, hoje, amanhã e depois, ela acaba agindo ou simplesmente se esfriando conjugalmente. Então, isso é importante que a gente aprenda a desenvolver o sentimento de reverência, tanto da mulher reverenciar o marido, quanto o marido reverenciar a mulher, saber valorizá-los, saber encontrar neles valores e saber fazer desses valores algo útil e construtivo para a comunidade familiar. Porque uma comunidade familiar bem estabelecida, bem consolidada, vai ajudar ao bairro também estar nossa situação de mais consolidação dessa vida conjugal, da vida social do bairro. Quando tem uma pessoa em desequilíbrio, todas correm risco de se desequilibrarem também, ou vão estar sempre num ambiente emocionalmente instável. Isso se chama poluição psíquica. Nós devemos cultivar os nossos ambientes do dia a dia para que essa poluição psíquica seja a mínima possível ou inexistente. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima e as excessivas aflições domésticas. Bem resumido, gente, a nossa mente é como se fosse um computador programável. Se você começar a colocar sentimentos e pensamentos nela, ela vai trabalhar naquele sentido. E aí vem os perigos de você cair dentro de um processo para um lado ou para o outro, de estar ali numa situação difícil de você conseguir sair dela. Cuidado com o que vocês cultivam mentalmente. Cuidado com que tipo de sentimento você alimenta a sua alma. Porque está aqui, vem tentando explicar desequilíbrios, mas o desequilíbrio principal começou pela invigilância dos pensamentos, principalmente na área da traição. Desencantos? Por qual tipo de desencantos? Tem que ter entrosamento, tem que ter diálogo, saber conversar, principalmente quando se trata de relação íntima, o casal tem que saber conversar. A mulher, principalmente, que é a parte mais sensível da relação íntima, essa posição não é legal para mim, essa posição outra é melhor. Tem que saber falar.
O homem também tem que perceber que ele precisa aprender que a mulher é mais sensível, que algumas posições e alguns movimentos mais bruscos podem não ser legal para ela. Então, vamos interagir para que as coisas aconteçam da forma melhor, para não ter essas chamadas decepções. Aflições domésticas, cansaço do dia a dia, vai existir. Mas nós temos que cumprir também os nossos compromissos conjugais. São compromissos assumidos, são responsabilidades assumidas, principalmente em nível conscienciológico. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Foi mais ou menos o que a gente já disse anteriormente. Antecipamos, ao parágrafo. Vamos vigiar, vamos ter cuidado para que a gente não caia numa dessas situações que complica a vida conjugal e muitas das vezes complica a vida dos filhos, que se veem órfãos de pais vivos por causa de infantilidades. E logicamente tem uma coisa importante, gente? A gente tem que procurar se cuidar para não deixar que o passar do tempo nos desgaste mais do que já vai desgastar. Cuidado com a alimentação, com o asseio pessoal, vigiar o peso, que não é uma tarefa muito fácil, mas nós temos que vigiar. Temos que procurar criar hábitos saudáveis para que a nossa vida conjugal seja saudável. Que a gente saia do império das tentações vulgares e que criemos ideais edificantes para um futuro mais radiante, principalmente espiritualmente. Vamos trabalhar para nos melhorar todos nós. Vamos trabalhar para termos um mundo mais estável. Vamos trabalhar para que tenhamos um mundo mais saudável. Para isso, precisamos estar sempre construindo o nosso relacionamento diário com bases nesse amor que Jesus nos ensinou, que a gente espera que a gente saiba colocar em prática. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Se você está dentro do conjunto de uma sociedade cristã, como a maioria de nós brasileiros estamos, então nós temos que parar para pensar. É útil uma traição? Vale a pena trair? Você gostaria de ser traído? Para que você colocar no seu caminho uma pedra que vai atrapalhar o seu processo evolutivo, que vai te trazer grandes dores de cabeça no futuro que não precisa ser muito distante? Cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. A gente discute, a gente se desentende, mas a gente se perdoa e a gente aprende a conviver. A gente aprende que parar para saber ouvir o outro. Temos que parar para refletir se aquela atitude foi boa ou não. E saber também que todos os casais têm seus limites. Tanto os casais, o homem e a mulher, têm um limite físico, daquilo que ele dá conta de fazer no trabalho diário, assim como nas ações íntimas, assim como tem um limite intelectual, tem um limite de entendimento, mas todos nós temos que desenvolver a responsabilidade e o compromisso com o Evangelho, com nos evangelizar, com estarmos nos evangelizando, quando estamos nos educando para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha dias melhores para enfrentarmos qualquer adversidade com segurança. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. E aí, minhas provas? Estamos prontos para ser aprovado ou reprovado? E aqueles reencontros de almas perigosíssimos, nós estamos prontos para dizer não a uma aproximação íntima? Temos que desenvolver esse caráter.
Temos que desenvolver esse entendimento. E diante das provas que vai nos fazer passar ou não, nós temos que saber que não é permitido criar uma árvore de fantasia dentro do nosso lar e no espectro de vida, nos nossos ideais de vida. Nós temos que criar sempre, em base de responsabilidade, sonhos, objetivos sim, mas aqueles que sejam úteis ao nosso crescimento espiritual, úteis ao nosso desenvolvimento ético e moral. Porque cada um de nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece dentro do nosso lar. E somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Portanto, vamos estar vigilantes. Vamos saber que existem provas. Mas se existe prova é porque você pode ser aprovado. Então, esforce-se para aprovar. Como diz nossos irmãos protestantes, pegue na mão de Deus, confie em Deus e siga em frente. Diante das adversidades, lembre-se, Deus é o amigo infalível que sempre enviará um dos seus mensageiros para nos amparar, para nos aconselhar, para nos intuir pelo melhor caminho que devemos seguir. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Olha, tem determinadas situações que são muito complexas. E aí vem as chamadas exigências, que transformam qualquer flor em espinho. Mas também tem determinadas situações que são negligências, que também transformam qualquer flor em espinhos venenosos. Para que trocar de roupa e largar a roupa jogada, se a mulher não quer que seja assim? Por que a mulher vai largar os pratos espalhados na mesa do jantar, se foi convencionado que ela juntasse, se o marido não gosta? Mas por que mais importante ainda, não tem que existir o diálogo? Vamos arrumar a cozinha? Você pode tirar a mesa para mim enquanto eu vou lavando as vasilhas? Você pode lavar as vasilhas para mim enquanto eu vou tirando a mesa? Casal não é só para sorrir junto, não. É para trabalhar junto. É para vivenciar junto. É para saberem construir. E melhor ainda, educar os filhos a levar os pratos da mesa até a pia. Então, como a gente vai observando, as diretrizes de uma família, ela é muito complexa. Passa por vários momentos em que todos nós temos que saber buscar nos fortalecer intimamente para melhor servirmos dentro do processo que nós nos propomos a servir. Para buscarmos a sermos úteis dentro daquele grupo que nos propomos, talvez até antes de reencarnar, a nos acolhermos e nos respeitarmos e nos ajudarmos mutuamente. Então, são responsabilidades que cada um de nós vai enfrentar em si mesmo. E, por enfrentar em si mesmo, vamos precisar de caminharmos com firmeza, determinação e segurança para Deus. E jamais permita que o seu lar seja um local detestável. Jamais faça com que sempre seja agradável. E o casal busque fazer do seu convívio algo doce, algo agradável. Mesmo que tenha momentos que a gente come um prato de jiló, mas também tem aqueles que a gente come um prato daquela fruta preferida. Ou seja, temos nossos momentos que não serão nada saborosos e tem aqueles momentos que serão muito doces. Saibamos vivenciar cada um deles com respeito a nós mesmos e principalmente ao sentimento alheio. Porque se você fere o sentimento alheio, você fere o seu também. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Bom, se nós somos cristãos, vamos colocar o Evangelho. Evite lavar a roupa suja na hora do Evangelho, mas faça uma introspecção íntima. Estou cumprindo o que está aqui no Evangelho? Estou agindo segundo os ditames da minha consciência para fazer bem feito o que está previsto aqui no Evangelho? Ou seja,
estaremos sempre tendo que fazer grandes reflexões sobre como nós estamos agindo, sobre como nós estamos interagindo e como nós vamos transformar a nossa amizade de casal nas bases reais dos ensinamentos cristãos, de respeito mútuo, de interação, de amizade e de desenvolvimento do sentimento de amor constantemente. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Olha que maravilha esse convite. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Acenda a lâmpada do amor, acenda a lâmpada das realizações sublimes para o espírito, acenda as lâmpadas das conquistas diárias de cada dia, daquilo que você pode conquistar, daquilo que está na sua possibilidade de alcançar. Procure então fazer com que todos nós tenhamos condições de estarmos melhores. Façamos todos nós com que estejamos edificando e construindo um mundo realmente útil e realmente agradável de se viver. Porque dentro do lar, nós temos que ter sempre mantida a chama da esperança, a chama do amor, a chama das possibilidades de realizarmos algo muito importante, algo muito útil, que é o aperfeiçoamento do espírito, aprender a conviver em sociedade, aprender a conviver em parceria, aprender a educar os filhos, aprender com os filhos e corrigir os filhos, chorar com eles e sorrir com eles, mas acima de tudo, estarmos com a consciência tranquila que estamos fazendo o melhor. E no caso de dúvida se estamos agindo corretamente, comecemos a observar quem está em torno de nós. As ações deles estão condizentes com aquilo que a gente faz, as nossas estão condizentes com aquilo que os outros fazem, e principalmente, as nossas ações com relação aos nossos filhos está como Paulo aconselha, não provocar a ira dos filhos, mas corrigi-los no Senhor. Busquemos nos aperfeiçoar. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe de teus filhinhos e a serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não esqueça, que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Hoje ficou tão fácil divorciar, né? Tinha uma colega de trabalho que dizia assim, o meu futuro ex-marido. Aí um dia, escutei ela falando na segunda, falei, mas por que futuro ex-marido? Você já vai casar pensando em separar? E passado um tempo, ela passou por algumas experiências e ela teve que mudar radicalmente os conceitos e aprendeu que a gente não deve plasmar a nossa própria desgraça, a nossa própria desdita. Nós devemos plasmar a nossa felicidade, as nossas realizações superiores, os nossos ideais sublimes. Ah, mas eu não. Nós precisamos aprender. Precisamos aprender a caminhar. Nós precisamos aprendermos a estar juntos. Nós precisamos aprender a compartilhar experiências, lágrimas e risos. Então tem pessoas que têm idealiza a esposa num patamar de compreensão, de realizações mais alto, e ela não atende aquela expectativa. Não estou falando de traição, estou falando apenas de ações dentro do lar que a pessoa deixa de desejar. Mas lembre-se que ela é mãe dos seus filhos. E também lembre-se que ambos precisam sempre buscar se corrigir. E o esposo ignorante e cruel, hoje tem até a lei de Maria da Penha, que coíbe determinados abusos, e às vezes até com certo exagero no meu entendimento, mas o mundo não é perfeito, não sou eu que vou consertar o mundo, a lei está aí para ser cumprida. E as pessoas estão aqui para aprenderem a aperfeiçoar os seus sentimentos. Lembre-se, a lei não muda os homens porque alguém assinou um decreto. A lei faz com que os homens reflitam sobre os seus atos e revejam suas ações e passem a agir de forma mais respeitosa, não porque são bons, porque tem uma lei que os pune. Então, nós precisamos aprender
a trabalhar intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, pelo nosso engrandecimento íntimo. Sempre vem para nós os momentos de aperfeiçoamento, os momentos de reflexão, que nós temos que saber acolher, que nós temos que saber escolher, que nós temos que saber aperfeiçoar. Todos nós, ao longo da nossa existência, estamos aqui para fazer esse trabalho íntimo, de aperfeiçoamento, de melhoria e principalmente buscando fortalecer a nós mesmos para as realizações de um amanhã sublime e cheio de luz. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. No www.febeditora.com.br você pode adquiri-lo pela internet ou na livraria mais próxima de você. Pais, filhos e vida conjugal. Que Jesus ilumine seu lar, que Jesus abençoe sua família, para que vocês possam entender a responsabilidade dos pais, dos filhos e a responsabilidade da vida conjugal. Que todos vocês possam ter a receber as bênçãos de Jesus e da espiritualidade superior em seus lares e que possam, assim, com o coração fortalecido no bem, fortalecido no amor, buscarem deixar filhos melhores para o mundo, porque só assim o mundo será melhor. E que possamos ter contribuído um pouquinho, que seja, para que o seu lar seja um pouco mais feliz e que as bênçãos divinas estejam sempre presentes no seu coração, no coração dos seus familiares e no seu lar.